Fala, torcida do Mengão, tô aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo as últimas informações do Flamengo, que fez um jogaço contra o Grêmio no Maracanã, mas infelizmente saiu com um empate. O Grêmio levou foi muita sorte, né, de o Flamengo não ter atropelado ele, porque chances teve. Muitas chances o Flamengo teve, só que infelizmente não conseguiu fazer os gols aí necessários para sair com a vitória. E o Grêmio, numa sorte, conseguiu fazer um gol de pênalti aí com o goleiro Thiago Volpi do Grêmio. Antes de começar esse conteúdo aqui, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma, e também vocês, nação, sempre vão estar aí recebendo conteúdos de qualidade aqui no meu canal. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo da Sport TV. 1-1, Flamengo 1, Grêmio 1, então um resultado já definitivo nessa 22ª rodada. Um tropeço que não estava no script, né, Belly? A gente fala de um Flamengo que vinha, claro, de uma goleada totalmente atípica, aquele 8-0 contra o Vitória. A gente já falou ao longo da semana que não pode ser a régua, porque, né, claro que aquilo ali deu tudo certo. Enfim, o Flamengo conseguiu abrir 2-0 com poucos minutos, 4 minutos, se eu não me engano, daquele jogo. Hoje, o Flamengo entrava também jogando em casa para aproveitar e embalar no campeonato. Seguir líder, segue líder, inclusive não vai perder a liderança nessa rodada, mas acaba não aproveitando, não cria tanto, vale dizer, né? Não é um volume tão grande de chances claras de gol, mas o Flamengo tinha maior volume, tinha um jogo quase na mão, digamos assim, mas com 1-0 o time fica, né, sujeito a esse tipo de coisa. O Grêmio acha um pênalti nos minutos finais e o Thiago Volpi iguala tudo no Maraca. E achar o pênalti faz parte do futebol. Exato. Também, né? A gente falava muito sobre se o Flamengo chegaria embalado para essa partida contra o Grêmio, né? Foram alguns minutos iniciais ali de muita intensidade do Flamengo, mas o Grêmio, quando consegue se defender, baixa suas linhas, né? Faz ali a linha de 5 e consegue monitorar melhor, principalmente os corredores laterais, ele dificulta e muito a vida do Flamengo, que precisa de uma aceleração maior, precisa de um pouco mais de intensidade e acaba não conseguindo encontrar. E aí, o 1-0, eu acho até que ficou pouco, vamos dizer assim. A gente está vendo aí, né, o Volpi sendo talvez o protagonista desse jogo, porque fez 2 defesas muito difíceis e ainda bateu o pênalti do empate. 1-0 é um resultado muito arriscado, né? É um Flamengo que muitas vezes produz para fazer mais gols. Isso era uma crítica que vinha sofrendo o Flamengo. É um Flamengo que produz, mas nem sempre consegue fazer, né, os gols proporcionalmente à quantidade de jogadas que produz. E aí, no jogo contra o Vitória, foi realmente um ponto fora da curva. Como você falou, não pode ser a régua. Mas muita gente já estava achando que era régua, né? A empolgação é natural, mas, né? A empolgação é natural, a gente compreende, principalmente por parte do torcedor, que fez sua parte, lotou o Maracanã no dia de hoje e acabou saindo com um resultado amargo, sim. Acho que a gente pode dizer que foi um resultado amargo, muito pelo momento do Flamengo, não deixa de ser o líder, é o melhor time do Brasil, um Grêmio que vem num momento muito ruim, completamente oposto ao que vive o Flamengo, mas que conseguiu arrancar um pontinho ali. O Volpi falou muito bem, é muito difícil as equipes irem ao Maracanã e conseguirem um ponto contra o Flamengo. O Grêmio conseguiu isso, ainda não respira aliviado, mas sem sombra de dúvidas, dentro do planejamento do Flamengo é um resultado frustrante e dentro do planejamento do Grêmio é um resultado positivo. O Grêmio que chega a 3 jogos seguidos sem derrota, né? Serginho ganhou do Galo fora de casa, vinha de um empate frustrante dentro de casa contra o Ceará, mas consegue talvez um ponto que também para o Grêmio não estava no script, né? Quando o time faz aquele planejamento da tabela, né? Faz aquela agendinha dos próximos jogos, claro que acho que hoje no futebol brasileiro o mais difícil é encarar o Flamengo no Maracanã. Flamengo que tem um ataque poderoso, melhor do campeonato, e também uma defesa muito boa. É o 10º gol apenas que o Flamengo sofreu nesse Brasileirão. Não dá nunca para analisar vendo só um lado, tem que ver os dois lados, né? Se a gente olhar o lado do Flamengo, a Bela acabou de falar com 1-0 é um resultado perigoso, né? Tem gente que diz que 2-0 é um resultado muito perigoso. 2 imagina mais perigoso. Eu vou mais longe. 8-0 é um placar muito perigoso, porque essa é a parte do Flamengo, né? De uma certa forma, o Flamengo entrou de barriga cheia hoje, né? As coisas não saíram, não fluíam, tecnicamente o time não estava bem. E até na retomada de bola, que é um negócio que o Flamengo faz muito bem, hoje não fez tão bem assim, né? Então, esse é o lado do Flamengo.
E o Mano, ele praticamente não tinha alternativa hoje. Ele, bom, vou jogar propondo, vou jogar com 2 ponteiros, vou jogar agredindo o Flamengo. Se ele fizesse isso, ele provavelmente, com esses jogadores que tem, com as defecções de zaga, hoje ele botou um volante de zagueiro. Né? O estreante, inclusive. O estreante, né? O Noriega, que é um japonês, né? Um japonês peruano. E ele funcionou, né? Ele funcionou, mas o Dodi ajudava a fazer a zaga. O Bright White, quando a gente vai ver o campinho, né? Onde é que ele tá? Tá lá, centroavante, né? Aí você vai ver o jogo, né? Ele não foi centroavante hoje, ele foi meia, né? Então, assim, foi um Grêmio muito truncado e o Mano tentou fazer isso. Eu vou empurrar o jogo para o segundo tempo e no segundo tempo, eventualmente, ele poderia usar um pouquinho de velocidade. Não deu tempo. O Flamengo foi lá e marcou um gol justamente num contra-ataque que deu errado. E uma boa oportunidade de contra-ataque que o Grêmio teve raras, né? Deu muito errado, né? Porque o Christian Oliveira fez uma bobagem, deu pro Edenilson, o Edenilson levantando o braço, não toca em mim, porque era uma jogada para abrir para as pontas, e aí o Grêmio tinha 4, 5 jogadores indo e não conseguiu voltar, e a Arrascaeta, com aquela qualidade, acabou fazendo o primeiro gol. E aí vem o que a Beli falou agora, que o pênalti acidental, né? Ele faz parte. Se você dá a chance de ficar um gol só, bola que está cruzando a área sempre pode bater na mão de alguém. E foi isso. Bateu na mão do Ayrton Lucas. É isso, um lance do Pavão, né? A bola até ia para trás, talvez não acontecesse nada no lance, mas enfim, o Grêmio consegue um grande empate jogando no Maracanã. O negócio importante, né? Qual foi o momento do gol? Foi lá no finalzinho do jogo. Se esse gol do Grêmio sai no início do segundo tempo... Dá um maior tempo de reação. Muito provavelmente acordava mais o Flamengo, o Flamengo se reorganizava, usava o banco, coisa que o Felipe pode fazer. Ele faz isso muito bem e hoje não deu tempo. Vamos fazer contato lá com o Maracanã, com o trio que comandou essa transmissão lá na tela do Premier. Emoção nos minutos finais. Boa tarde para vocês, boa noite já, né, para o trio Antero Neto, PC Vasconcelos e Rafinha. Uma vitória que parecia encaminhada, mas, né, Antero, 1-0 é um resultado muito mais perigoso que o 2-0. Bem-vindos ao Sport TV News. Exatamente. E aí, Bené, tudo bem? Beli, um abraço para você. Serginho, satisfação estar aqui conversando com todos do Sport TV News. Foi isso, foi muito animado, especialmente no segundo tempo, né? E também, claro, nessa reta final, né? Tô aqui com o Rafinha, tô aqui com o PC, muito bem acompanhado, né? Ô, Rafinha, primeiro tempo amarrado, o que é que você pode falar da segunda etapa? Tivemos mais jogo no segundo tempo e esse 1-1 aí, certamente o Grêmio sai muito mais satisfeito, né, Rafinha? Claramente, Antero. Muito abraço, Serginho, Bela, Bené. A gente esperava que, né, tivesse um pouco mais de emoção, assim, os goleiros trabalharam um pouco mais, né? Quem trabalhou mais foi o Thiago Volpe, ele no finalzinho do primeiro tempo, mas a gente tinha que ter saído um pouco mais gols, né? Um pouco mais de gols. Para o jogo ficar mais atraente, o Grêmio defendeu bem, né, durante todo o tempo e, claro, numa das raras conseguidas escapadas, conseguiu ali um pênalti e aí já no final, como foi citado, já não tinha mais poder de reação o Flamengo. Ô, PC, o Grêmio veio para fazer isso mesmo, assim, buscar uma bola, buscar uma oportunidade, tentar segurar o ímpeto do Flamengo. Então, será que o Grêmio sai, tipo, o Mano Menezes está muito satisfeito agora no vestiário? Se o Mano se considerar muito satisfeito, é também um exagero, porque o Grêmio não pode se contentar em comemorar, celebrar um empate com o Flamengo. Diante das circunstâncias, o Grêmio veio para, primeiro, perder de pouco, conseguir um empate, o Grêmio retorna satisfeito e, de um outro lado, você tem um Flamengo frustrado com o resultado. Claro, especialmente no segundo tempo, foram 2 fases do jogo, a primeira e a segunda etapas, em que o Flamengo sempre teve o controle. Agora, no segundo tempo, né, Rafinha? O Flamengo foi muito mais dominante, tanto que com menos de 10 minutos da segunda fase já tinham 5 escanteios, o Flamengo já tinha finalizado 7 vezes, mas ficou no 1-0, administrando, e o Grêmio, num lance protagonizado por um jogador que errou a maior parte dos seus movimentos desde que entrou aos 20 minutos da segunda fase. O Pavão, o Grêmio teve um pênalti marcado a seu favor, e o Thiago Volpe cobrou muito bem. Resultado que deixa o Grêmio satisfeito. Não para celebrar, mas deixa o Flamengo muito decepcionado. O Felipe Luiz deve estar na bronca no vestiário, dizendo assim, olha, a gente poderia ter matado o jogo ou o Flamengo não teve a chance de matar o jogo, Rafinha?
Eu acho que o Felipe vai lamentar, acho que um pouco mais de... Tinha que ter arriscado um pouco mais. Né? Não vimos o Pedro dar muito chutar pro gol, não vimos os jogadores de frente do Flamengo tirando o gol da Arrascaeta, que a gente está acabando de ver. Não teve não exigiram o Volpe trabalhar no jogo. Teve muitos cruzamentos, mas chegar no gol mesmo, não chegou. Então acho que isso o Felipe vai lamentar, dizer que ele tinha que ter investido um pouco mais, né, no chute de fora da área, porque essa bola atravessada não acabou gerando muito perigo pro Flamengo durante o jogo. Mas isso é mérito também da marcação do Grêmio, PC? A marcação do Grêmio, ela no primeiro tempo funcionou mais do que no segundo. O início do segundo tempo é de pânico para a equipe do Grêmio. E além disso, como já observou o Serginho, individualmente, alguns jogadores estão muito mal no Grêmio. O Christian Oliveira, que faz um passe impreciso, e aí isso resulta na recuperação de bola do Flamengo e o gol marcado pelo Arrascaeta. O Edenilson não faz um bom campeonato. O Pavon, quando entrou, também não estava jogando bem, embora seja ele o jogador que participa do lance que resultou na marcação do pênalti. Enfim, o Grêmio tentou no meio de campo com o Cuejá e com o Dodge ser mais eficiente na marcação, mas individualmente a equipe precisa ter desempenhos melhores, porque senão vai continuar oscilando dentro do campeonato. Não tem como a gente não fazer o destaque, né, do Thiago Volpe. Agora há pouco a gente viu uma sequência de defesa, ele fez 2 defesas em sequência, um cabeceio do Léo Pereira espetacular. E um goleiro que faz o gol de empate, o destaque é ele, né, Rafinha? Claro, quem faz o gol, claro que a gente tem que ressaltar quem merece todo o destaque, mas eu ficaria com o tripé da defesa. O Noriega, o Kahneman e o Cuéllar. Muito, né? Esses foram, acho que, os maiores responsáveis. Uma boa notícia em meio a tantas notícias que não entusiasmam o torcedor do Grêmio foi a estreia do Noriega. Como zagueiro, pela primeira vez atuando ao lado do Kahneman, se saiu muito bem. E depois, com a entrada do Wagner Leonardo, foi jogar no meio de campo. O Grêmio tem tido uma sequência aí de atuações onde dificilmente algum jogador consegue se destacar. Acredito que hoje, pelo lado do Grêmio, o Noriega foi o grande nome, e pelo lado do Flamengo, pelo menos no meu modo de ver, mais uma vez aquele que eu considero o melhor jogador do campeonato se sobressaiu, que foi o Arrascaeta. O Grêmio, viu, Bené, Serginho e Belli, 3 jogos sem perder, né, com 2 empates, perdeu na rodada passada, empatou com o Ceará e tinha vencido anteriormente o Atlético Mineiro fora de casa, ou seja, conquistou os 2 últimos jogos fora grandes resultados. Uma vitória de virada sobre o Galo e esse empate contra a equipe do Flamengo. E o Flamengo chegou a 7 jogos, aliás, 8 jogos de invencibilidade. Eram 6 vitórias consecutivas, tentava a 7ª vitória consecutiva. Como todo mundo sabe, agora paradinha, né, para a data FIFA. E o Flamengo volta a jogar no dia 14, que é um domingo, fora contra o Juventude. E o time do Grêmio joga no sábado, que é dia 13, recebe o time do Mirassol, joga na sua arena. Foi isso que rolou aqui no Maracanã, mas a gente está aqui à disposição para bater papo, viu, Bené? Fica à vontade. Não, eu queria até trazer o papo um pouco pra cá também, porque quando eu olho pra esse jogo, né, Serginho, eu acho assim, fácil escolher o melhor em campo. O Volpe pegou, né, na hora que foi exigido ainda fez o gol, mas o Rafinha levantou uma questão. O sistema defensivo do Grêmio entrou pra fechar a casinha e foi bem, né? O Noriega vale esse destaque pra um jogador estreante que entra numa posição que nem é a dele e faz uma boa partida também. Uma improvisação total. Eu tenho uma dúvida que talvez o Rafinha consiga me tirar, mas eu fiquei com a impressão que se tivesse em campo o Bright White, se tivesse em campo o Edenilson, o Volpe não bateria esse pênalti. Rafinha, me fala aí, você que conhece a moçada toda... E o próprio Volpe falou, o técnico, não é fácil pro técnico deixar o goleiro bater. Se o goleiro não é o Rogério Ceni, né? O Rafinha conhece essa moçada toda e vai tirar a minha dúvida. Quem bateria esse pênalti se tivesse os 3 em campo, Rafinha? O Bright White ia pegar a bola e ia falando assim, comigo, né? Ô, Serginho, um grande abraço, com certeza, Serginho. Eu vou ia bater esse pênalti, não tem como. Um atacante, nego velho, europeu no campo, ele não ia bater esse pênalti, não. É isso, questão de hierarquia. Vamos despedir dos amigos, então. Bom descanso pra vocês. Obrigado pela participação aqui no Sport TV News. Rafinha, Antero e PC. Até a próxima, tamo junto. A gente segue aqui, então, falando desse empate, Flamengo 1, Grêmio 1, BL. Primeiro gol do Volpe com a camisa do Grêmio, ele até destaca, né, na entrevista que a gente viu aqui no Sport TV News, que ele já estava acostumado a fazer isso no futebol mexicano, né? Fez 15 gols pelo Toluca, então não é um goleiro que está batendo pênalti pela primeira vez. Ele tem já esse costume, falou também dos tempos de São Paulo, enfim, onde treinava, bola parada, um goleiro que chamou a responsabilidade no momento importante. Nas decisões por pênalti, né, Belli, ele tem resolvido a situação do Grêmio, pegando os pênaltis e sempre batendo. Sim, né? Então... Eu digo o primeiro gol, né, porque entra na estatística, os pênaltis não entram na estatística, mas claro, também foi decisivo em alguns momentos importantes. Num Grêmio com tantos pontos
pontos fracos, a gente pode destacar o Volpi como um desses pontos fortes dessa equipe, né? É um líder dentro do gramado, acho que se não fosse, sequer bater esse pênalti, né? Claro que dentro da hierarquia, o Rafinha falou, o Serginho falou também, dentro da hierarquia existe ali uma ordem de batedores, o que é natural. Então, talvez os 2 principais batedores não estando ali disponíveis, ele foi lá, assumiu a responsabilidade, cobrou um pênalti. Diante de um pegador também. Diante, se a gente exato. falar só do Campeonato Brasileiro desse ano, o Rossi defendeu o pênalti do Gabigol, tudo bem que tomou o gol no rebote, e do Piquerez em confrontos decisivos para o Flamengo, né? E diante de uma Maracanã cheio, né? A torcida do Flamengo, mais uma vez, muito presente. Então, acho que tudo isso conta, né? Tudo isso conta de forma positiva pro Volpi. Foi o primeiro gol de goleiro dentro desse Campeonato Brasileiro. E acho que é importante dizer isso também, né? No Brasil de Rogério Ceni, né? Rogério Ceni aposentado há bastante tempo, agora na beira do gramado. Mas é legal a gente ver o Volpi sendo esse protagonista, o trio de zaga do Grêmio parecendo, né, pelo menos dando sinais aí de que esse Grêmio pode melhorar no seu aspecto defensivo. Acho que isso é importante também. Não foi um grande jogo, a gente não viu um grande jogo do Grêmio, né? Não foi um Grêmio completamente equilibrado, repito, é uma equipe que tem alguns pontos ali que precisam urgentemente ser melhorados, mas o resultado realmente dá um alívio muito grande para o tricolor gaúcho. E falando do lance que originou, né, a cobrança do Thiago Volpi, acho que não tem muita discussão, né, Serginho? Acho que a própria reação do Ayrton Lucas no momento do lance, ele acaba vendo que o braço não estava em posição natural, ampliava, né, o espaço do corpo dentro da área. Enfim, a gente volta a dizer, é um toque de sorte que o Pavão teve, uma falta de sorte do Ayrton Lucas porque a jogada não ia dar em nada, mas acho que é daqueles pênaltis de manual, né, de braço aberto dentro da área. Eu acho que a ausência de reclamação já é um sinal, um pênalti que uma bola que não ia dar em nada, né? O cruzamento estava indo para trás, os jogadores do Grêmio, pelo jeito, já estavam passando da linha da bola, não ia acontecer nada, mas a bola bate na mão e fim de papo. E só uma lembrança, né? O Volpi, além de tudo, ele batia falta no México. Ele chegou a ser goleador do time dele lá, né? Então, ele tem... E outra, o Volpi foi um dos jogadores mais criticados pela torcida do Grêmio em alguns momentos, né? E agora está em paz, né? Agora o torcedor gremista tem outros para xingar mais, né? Principalmente depois desse jogo de hoje. Exato, né? É o tipo de jogo que o goleiro ganha uma moral para alguns. Claro que a situação não é tão confortável no Grêmio e jogo após jogo no Campeonato Brasileiro, mas é um jogo... O Pavão é um deles. Exato. O Pavão é um jogador que quando entra na arena é vaiado, o Gemerson entra na arena é vaiado. Então tem alguns jogadores que têm essa questão e o Volpi está conquistando, digamos assim, o carinho da torcida, né? Vamos voltar para lá, então, agora com a entrevista coletiva do lado do Flamengo, do técnico rubro-negro, Felipe Luiz. O Flamengo é um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Temos que pensar simplesmente em ganhar os nossos jogos e tentar ganhar o máximo de jogos possível para tentar ficar na frente de todos os adversários para poder ser campeão. Esse é o nosso objetivo, não se comparar com outros anos, nem com outros números, tentar fazer a nossa história. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, qual o sentimento que fica após esse empate no gol de pênalti e também sobre as alterações que você fez. O que você buscou, por exemplo, ou uma formatação diferente para essa equipe do Flamengo? Obrigado. Não, o jogo de hoje foi um jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. Verdade que jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. É o jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando, né? O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola e tanto sem bola, então precisávamos de velocidade, pressão. Por isso que optei por colocar o Bruno. E é isso. Ok. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite.
A torcida no intervalo xingou muito o árbitro. E eu sei que é a sua postura de não reclamar de arbitragem. Mas a gente sente no time do Flamengo que não tem um jogador, que seja o capitão hoje, que é o Arrascaeta, que vá no árbitro. Falta isso ao time do Flamengo? Existe alguma orientação para os jogadores não irem no árbitro, mesmo em lances que nitidamente a arbitragem errou, como num carrinho do Kahneman, me parece, né, do De La Cruz, que nem falta ele marcou, enquanto ele dá um cartão amarelo para o Léo Ortiz? Não, os jogadores eles falam com o árbitro, só que eles estão tão concentrados em vencer, não é o trabalho deles, ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho dele é o juiz, que tem que apitar o que tem que apitar. Né? O que eu sinto realmente é que... o que eu gostaria que colocassem um jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse, que ele revesse o jogo. As coisas que eles erram. Que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem. O jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero. Isso me decepciona muito porque o que nós queremos o que nós mais queremos é isso, não se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o juiz, pensar simplesmente no jogo. Felipe, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria te perguntar sobre o De La Cruz, né? Ele voltou, já estava à disposição, mas hoje jogando como titular, participou bastante do jogo e deu para perceber que o time parece que sentiu um pouco a saída dele, o meio-campo ali ficou meio aberto com a saída do De La Cruz. Eu queria que você falasse sobre a importância de tê-lo bem fisicamente para o seu time. E a saída dele foi só por uma questão de cansaço ou foi alguma estratégia mesmo? Ele pediu para ser substituído. É um jogador que se recuperou, está conseguindo ter uma sequência de treinos, tá bem novamente. É um jogador que nos dá muita dinâmica no meio-campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe também e muito feliz de tê-lo de volta, né? No momento que ele saiu e você falou que o meio abriu, realmente estávamos no momento onde o nosso time já estava sofrendo, né? Já estava um pouco, não sofrendo, senão com dificuldade de sair e não simplesmente pela saída do De La Cruz, senão pelo momento que a equipe estava talvez tentando mais defender o resultado que continuar com as dinâmicas e aí acabamos sofrendo mais. Felipe, boa noite. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Você comentou agora há pouco que no segundo tempo o Grêmio impôs a vocês uma necessidade de ter velocidade e você acabou mexendo pelo Pedro no lugar, colocando o Bruno Henrique. A minha dúvida é se a não utilização de jogadores como Cebolinha, Michael, Juninho, por parte sua, por escolha sua, não traz para a torcida uma sensação de que eles serão, de fato, inutilizáveis o resto da temporada. Até porque em uma partida onde o Flamengo ganha de 8-0 do Vitória, eles não entrarem é até comum, esperado talvez. Mas numa partida onde o Flamengo estava sendo pressionado pelo Grêmio 1-1, por que a não utilização desses jogadores, por favor? E se também isso é um sinal para a torcida de que no restante da temporada eles não estão nos seus planos também? Obrigado. O Juninho não estava no banco, não poderia entrar. Sim. Sim, o Cebolinha e o Michael, sim. Mas eu sinto que os dois jogam na mesma posição, que na posição do Lino. Eu sentia que o Lino está num momento bom, determinante, decisivo e, na minha visão, não era falta de perna ou falta daquele momento que o Lino estava abaixo. Para mim, não. Para mim, naquele momento, ele estava bem. E também o Arrascaeta, né? Poderia ter tirado o Arrascaeta, mas eu sentia que com bola ele estava sendo muito determinante. Cada vez que a bola chegava nele, ele tem perigo, ele faz a diferença, então eu optei por deixar os que eu achei que fossem melhor até o final do jogo para poder tentar vencer. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Vinha, depois de ficar um bom tempo parado, ele voltou contra o Bragantino, jogou bem, você até elogiou a atuação dele. E a partir dali ele não teve tanta minutagem em comparação com o Ayrton Lucas, por exemplo. Do lado esquerdo você tem o Samuel Lino, o Ayrton Lucas, que são dois jogadores ali que atacam o espaço, que atacam a linha de fundo, mas o Vinha é um pouquinho mais construtor, né, ali por dentro. Qual o motivo de você escalar o Ayrton Lucas e não dar tanta minutagem para o Matias Vinha?
Depois do Bragantino, o Vinha jogou contra o Atlético Mineiro. Não sei se foram 2 jogos, né? O do Brasileiro e também da Copa. Depois o Ayrton jogou na Copa e os dois estão muito bem, muito bem. Depois o Alexandre voltou contra o Inter. O Ayrton Lucas jogou no jogo no Brasileiro contra o Inter e para mim a disputa tá muito acirrada, o nível tá muito alto. Na verdade, o Ayrton fez um jogo contra o Inter espetacular. E como eu falei para vocês na outra coletiva, o Ayrton não começou contra o Vitória porque teve um problema familiar. Para mim, no nível que ele estava jogando e que está jogando, realmente tá complicado de escolher. Então a minha escolha foi opção pelo que eu achava que era melhor para poder vencer o jogo. E os 3 continuam sendo opção muito, muito boas para o treinador poder escolher e ter o lateral de alto nível. Aqui, Felipe, boa noite. É isso aí, torcida do Mengão. Palavras do Felipe Luiz aí, técnico do Flamengo. Que o Flamengo fez sim um excelente jogo, mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória aí por falta de gols. Mas também o goleiro do Grêmio foi muito efetivo aí, conseguiu fazer umas defesaças assim, impressionantes. Mas é isso aí, nação, obrigado por você que assistiu até o final. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. E vocês vão estar recebendo sempre conteúdos de qualidade, tudo sobre o Flamengo. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo.